Essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Seu coração. Vem, assim como estás, para
assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Rendemos graças ao Senhor, o Deus da nossa vida, que nos congregou em igreja por meio de Cristo e nos reuniu no seu próprio corpo. E Ele, como cabeça que dirige e governa, requer do seu povo a adoração e o louvor que lhe é devido. O salmista, no Salmo 66, no versículo 1, ele conclama a todas as terras, a todas as pessoas, de toda língua, de tribo e nação, a aclamar a Deus, a louvar a Deus, a declarar as grandezas do Senhor. É dessa forma que ele se expressa no versículo 1, dizendo: aclamem a Deus todas as terras. E é isso que nós estaremos realizando, ou estamos realizando aqui nessa noite, como convocação do Senhor para a realização do culto que é a Ele devido, a adoração de lábios que produzem com exatidão o que o coração está cheio. Gratidão, o louvor a Deus pelo seu amor infinito, pela salvação que Ele nos legou por meio de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor com o hino de número 14, hino de número 14 do nosso novo cântico. Sobe uma então. Muda. É o 13 então, ou é o anterior ou é o depois? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
de Deus registrada no Salmo de número 66, do versículo 8 ao versículo 20. Salmo de número 66, do versículo 8 ao versículo 20. Diz-nos a palavra do Senhor. Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos. Que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Louvado seja Deus pela edificação que encontramos na sua palavra. Oremos ao Senhor, oração de gratidão e louvor com o presbítero Ivanilson. Deus, nós louvamos o teu nome na beleza da tua santidade. Neste momento em que estamos aqui, nesta transmissão, neste culto, somos gratos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos derramado sobre nossas vidas. E nesta noite nós estamos diante de ti para somente te adorar, te servir, exaltar e bendizer o teu santo nome, pois só tu és digno de receber toda a adoração e todo o louvor nesta noite. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Nos dirigimos a Deus dizendo: buscamos a tua graça infinita. Estamos então no livro de número 288. Em terra estranha sou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, vem vencer o Senhor, meu rei. É a mensagem que me deu
se chega ao Salvador, busquei-o receber, do reino vai viver, vem vencer Cristo. É a mensagem que me deu, do fim da visão dos céus, que nos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliado já com Deus. Mas quero que gozar no lar celeste bem, a bênção imortal, o gozo eterno além, no céu tem galardão, tempo e a benção, vem vencer isso. É a mensagem que me deu, do fim da visão dos céus, que nos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliados já com Deus. Seu ministério da reconciliação que aconteceu por meio de Jesus Cristo, nos fazendo forasteiro aqui na terra, exercendo a nossa cidadania no céu. Por isso, queridos, quando nos achegamos a Deus, confessando os nossos pecados, nós já confessamos o pecado que Ele nos perdoou em Cristo. E esse perdão efetuado em Cristo nos traz descanso, nos traz alegria e contentamento no Senhor. O salmista, no Salmo de número 103, versículo 3 e 4, ele declara: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Esse é o Deus a quem nós recorremos nas nossas necessidades, quando temos necessidades diversas e quando temos necessidades de confessar a Ele os nossos pecados. É Ele que nos perdoa, é Ele que, pelo seu perdão, nos dá vida e vida abundante. Oremos ao Senhor, oração de confissão silente. Sentença da graça divina, o Salmo 103, 13 e 14, diz-nos a palavra de Deus: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus, nós nos dobramos diante da Tua majestade, declaramos a Tua grandeza e reconhecemos o quanto somos pequenos, frágeis e necessitados do Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que somos pó e que a nossa estrutura não é uma estrutura que possa competir com a grandeza do Teu amor, a grandeza da Tua misericórdia sobre nós. Mas é a Ti que recorremos, suplicando a Tua
teu amor e efetivamente buscando o teu perdão gracioso, que nos foi conferido na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Reconhecemos as nossas fraquezas, não para que o Senhor nos puna enquanto confessamos, mas para que o nosso coração encontre total liberdade de adorá-lo pela alegria da reconciliação. Senhor, que o nosso coração se volte todos os dias para o Senhor e seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, a fim de nos conduzir ao centro da Tua vontade. Torne-nos fortes, torna-nos prontos a obedecer a Tua palavra. Livra o nosso pé da queda. Livra, ó Deus, a nossa alma de pecar, pois todas as vezes em que pecamos, desagradamos ao Senhor. Temos também a alegria de saber que, apesar do nosso pecado e à medida que confessamos, encontramos em Ti um Pai amoroso que perdoa as nossas iniquidades e nos torna novamente aceitáveis a Ti por intermédio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós oramos a Ti, único Deus contigo e com o Espírito Santo. Amém. Louvamos ao Senhor. Passamos a leitura do Novo Testamento, a palavra de Deus registrada no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 31. Diz-nos a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos nos limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso, ressuscitando a todos, ressuscitando dentre os mortos. Palavra de Deus para a nossa edificação. Louvamos o Senhor com a nossa equipe de louvor.
convidamos a você, meu irmão, minha irmã, para louvar juntamente conosco neste momento, adorando ao nosso Deus nesta noite.
teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é você. Vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor.
está voltando. Está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Foi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Descerá
Jesus virá com o chofar, descerá, silêncio. Jesus virá, então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover, abre as portas do céu e vai chover, vai chover, abre as portas do céu. Que maravilha é louvarmos a Deus, entregarmos a Ele fruto dos nossos lábios, lábios que professam a grandeza de Deus em reconhecimento a tudo aquilo que Ele nos tem feito, faz e realizará. Palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 21, texto que foi alvo da nossa meditação matutina. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 20, do versículo 15 ao versículo 21. Nos informa a palavra de Deus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavra do Senhor para a nossa edificação. O hino de número 350, a segunda música do hino de 350, nós estaremos louvando para entrarmos no momento da edificação. Vou te dar
teu poder, verifica os treinamento, faz os mortos renascer, vida eterna, nos viestes conceder, nos viestes conceder. Ao abrirmos o teu livro, luz dos céus, esclarece todo engano, e dos erros livra os teus, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Aleluia, dessa Bíblia, dá-nos bom Senhor, do teu ensino, comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus, bons os belos frutos desta instrução produz. Reposamos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Essa é a preparação para sermos edificados pela palavra, a palavra da vida eterna, legada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, rogamos ao nosso Deus que Ele nos edifique com a sua palavra. Oremos ao Senhor por iluminação. Convidamos o nosso irmão Wanderley para orar conosco, oração por iluminação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, santificado a Ti, por mais oportunidade de estar contigo aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelos nossos familiares. Guarda comigo, Senhor, que está na boa, nossas mãos, nossos corações, Senhor. Pai, que possamos estar escutando a Sua palavra, Senhor. Senhor, fala no nosso coração, Pai. Nós agradecemos que pedimos e Deus, agradecemos. Em nome do Senhor de Deus, amém. Palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Diz-nos a palavra do Senhor. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele
que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que responde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas um apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Palavra de Deus que nos edifica. Queridos, qual é a nossa reação diante da ofensa que recebemos? Qual deveria ser a reação daqueles que recebem uma ação de injustiça por parte de outros que têm poder e são investidos de autoridades para punir? Claro que no meio convencional sempre buscamos resposta de acordo com as convenções humanas. Sempre queremos procurar prevalecer, fazer com que prevaleçam os nossos direitos diante das demandas que se nos apresentam na questão de sermos perseguidos por alguma coisa que não cometemos, por algum mal que não cometemos. Na verdade, quando nós examinamos a palavra de Deus, sobretudo no livro do apóstolo Pedro, ele parece que essa questão do motivo ou da razão do sofrimento não é algo que o apóstolo Pedro procura responder, ou não é da iniciativa do apóstolo Pedro responder a razão pela qual nós sofremos. Porque a razão era muito bem conhecida, porque nós já dissemos isso desde o início. Nós estamos pregando no livro do apóstolo Pedro, há alguns domingos, e dizemos que as pessoas a quem ele está dirigindo essa carta são as pessoas que deixaram seu lar, deixaram sua pátria, foram viver em lugares remotos devido à perseguição do Evangelho. São os dispersos que sofreram na primeira dispersão do Evangelho e a primeira imprimida após a morte de Estevão. Nós encontramos no capítulo 9 o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, sendo aquele responsável por perseguir a igreja de Cristo. Essas pessoas que Pedro está se dirigindo, de modo que não é necessário responder o motivo pelo qual a igreja está sofrendo, a razão do sofrimento da igreja, pois ele conhece muito bem. Pedro está interessado na resposta que damos diante do nosso sofrimento. Pedro está interessado nessa carta em responder adequadamente a atitude que deveríamos ter ou que devemos ter em relação às ofensas, a forma como respondemos às adversidades. E parece
Interessante, queridos, que quando examinamos a carta do apóstolo Pedro, ele nos coloca sempre Cristo como modelo, nos ensinando que antes de reagirmos, deveríamos considerar as atitudes de Jesus, o modo como Cristo agiria no meu lugar. É assim que Pedro está colocando, e todas as vezes que revisitamos a carta de Pedro, desde o primeiro capítulo, parece que essa é a intenção do apóstolo Pedro, mostrar Cristo como modelo. Antes de reagir, olhe para Cristo, olhe para o que Cristo faria, pergunte a si mesmo o que Cristo faria no seu lugar. Essa é a primeira ideia que nós encontramos no texto, em todo o livro, porque Pedro está chamando a igreja a um acerto das suas atitudes, do modo como eles devem se comportar diante da adversidade. E veja, e a adversidade que o apóstolo Pedro coloca não é, de fato, uma adversidade merecida, mas muitas vezes sofrida por meio de ações injustas por aqueles que detêm o poder e autoridade sobre nós. Ficamos perguntando, e naturalmente a nossa reação como ser humano é andar conforme anda a correnteza, de revidar, de responder à altura à ofensa que eles fazem. Mas como Cristo fez? Como Cristo agiu diante dos seus opressores? Como Cristo agiu ao subir o madeiro por algo que ele sequer preocupava? Olhar para Cristo é a primeira intenção do apóstolo Pedro. É claro que Pedro está também se referindo a uma igreja neófita. O que seria isso? Uma igreja nova convertida de judeus que se converteram ao cristianismo, mas sem aquela profundidade doutrinária. É por isso que ele trata nesse mesmo capítulo 3 do leite espiritual, do motivo de irmos crescendo todos os dias em Cristo, nos alimentarmos de Cristo, a fim de termos profundidade, raiz no Evangelho que abraçamos. Isso é importante, irmãos, porque nós iremos nos enquadrar exatamente nessa questão. Quanto tempo você tem de cristianismo? Quanto tempo você professa o cristianismo? O que mudou na sua vida? O que determina a presença de Deus na sua vida? Cristo tem sido o seu exemplo. Você toma as suas atitudes primeiro, ou reage conforme as adversidades, primeiro perguntando como Cristo agiria no seu lugar? O apóstolo Pedro coloca essas questões, mostrando-nos que nós temos que responder adequadamente àqueles que pedem a razão da nossa esperança. E por que isso é importante? É importante sim, queridos, porque se nós agirmos como todo mundo age, em que se estabelece a nossa diferença? Em que se estabelece a diferença daqueles que foram alcançados por Jesus Cristo para ter uma novidade de vida, se quer viver nas antigas práticas? Por que isso é importante? Porque a caminhada da igreja é uma caminhada de perseverança, de resiliência, de resistência diante das adversidades, sabendo que tudo tem um fim. E que no final das contas, todos nós seremos premiados pela nossa perseverança no Evangelho. Pedro está chamando a igreja, aquela pequena comunidade dispersa lá nos lugares remotos da Ásia,
a voltarem sua atenção no modo como reagem ao sofrimento. E isso é muito característico e é muito propício para o nosso tempo. Porque estamos acostumados, ou não estamos acostumados, pelo menos na questão do Brasil, a igreja brasileira não está acostumada a sofrer na pele, na carne, uma perseguição intensa que lhe doa ao coração. Nós não conhecemos isso muito bem. Lá, as pessoas tinham que renunciar a Cristo. Aqueles cristãos neófitos, novos convertidos ao cristianismo, segundo o historiador Plínio, a pergunta que era feita era: você renuncia a Cristo? O sucesso daquelas pessoas, e aí era muito fácil, Pedro está confrontando exatamente pela facilidade que as pessoas que têm amor à sua vida podem rejeitar a Cristo, dizendo: mantenham-se firmes, mantenham-se firmes. E responder à razão da nossa esperança nos chama a algo concreto. Como nós falamos pela manhã, na presença do Espírito Santo em nós, dirigindo nossas emoções, conduzindo nossas práticas, a fim de que sejamos totalmente concordantes com o Evangelho que praticamos. Estejamos concordando em nossas atitudes, em nosso pensamento, com o Evangelho que nos é proposto. Pedro coloca para a igreja a seguinte premissa: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Naturalmente, ninguém consegue a ideia de ser maltratado por fazer algo bom. Mas pode acontecer? Pode acontecer. A igreja primitiva estava muito acostumada com essa realidade. Pregava o Evangelho da paz, vivia em amor, vivia em autoajuda ou ajuda mútua entre os cristãos. Mas o que eles recebiam em troca? Perseguição por causa do Evangelho. E essa perseguição, queridos, como eu já disse, não é uma perseguição de ofensa. É uma perseguição que poderia levar à morte. O que fazer? Pedro está contando no versículo 14 com essa possibilidade. É possível que vocês sofram por causa da justiça, mas tenham-se por bem-aventurados. E aqui, bem-aventurados não significa a beatitude da felicidade, porque não há como nós concebermos a ideia de alguém ficar feliz por sofrer. Não é? Mas a bem-aventurança aqui se refere à resiliência, à resistência no Evangelho, apesar da provação. A justiça de Deus se opera na nossa resistência, na nossa resiliência diante das adversidades. Então a beatitude aqui, a bem-aventurança, não significa felicidade por estarmos sofrendo, mas a certeza de que, se estamos sofrendo por algo injusto, Deus está vendo, Deus está contemplando. Tenham-se por bem-aventurados. E diante dessa bem-aventurança, não tenham medo, não fiquem angustiados. Como é fácil, quem está fora do problema, queridos, dar um conselho desse, né? Graças a Deus o apóstolo Pedro não estava fora desse problema, porque ele também sofria, na mesma medida, a perseguição que os crentes da igreja primitiva dispersos sofriam. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado à semelhança do seu Senhor, à semelhança do Senhor Jesus Cristo.
Então ele não está falando de algo que ele desconhece, mas está falando de algo que ele experimenta, que ele vivencia. Às vezes nos tornamos especialistas de dizer aos outros, ou apresentar soluções aos outros de coisas que nós não vivenciamos. E essa é a grande dificuldade de termos crédito naquilo que nós falamos. O meio do Evangelho nos chama a experimentarmos e agirmos antes de falarmos, antes de nos darmos como exemplos. E, em última instância, o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. De modo que o Evangelho ele comunica a verdade que se eu não sofri perseguição por meio do Evangelho, por causa do Evangelho, olhe para Cristo. Cristo foi até a cruz. Olhe para Cristo como exemplo. Queridos, responder à razão da nossa fé significa que nós não temos que ter medo. A nossa resiliência, a nossa resistência, a nossa perseverança na caminhada do Evangelho é uma caminhada de segurança que afasta todo o medo das ameaças. Porque a ameaça que pode mortificar o nosso corpo não pode matar o nosso espírito. A ameaça que pode nos tirar a vida aqui não pode nos tirar a vida eterna, garantida nos céus. Por isso que Pedro não ignora a realidade da perseguição que ele mesmo vive por causa do Evangelho, aconselhando-os a não demonstrarem medo nem angústia diante das adversidades. Olhando para alguns séculos depois, para a nossa realidade do momento, quantas vezes praguejamos por algo bem menor? Quantas vezes renunciamos a Cristo por algo bem menor? Quantas vezes renunciamos ao Evangelho por mixaria? Como diz o Antigo Testamento na comparação de Esaú com Jacó, por um prato de lentilha. Trocamos as bênçãos eternas por coisas passageiras. Algo que não nos custou muito. A igreja do século XXI, sobretudo a igreja brasileira, renuncia a Cristo por muito menos. Por muito menos. Porque não passa pela perseguição do Evangelho que sofreu os nossos queridos irmãos no início da caminhada cristã. Pastor, mas por que isso é importante? É importante, queridos, que nós devemos ver também a proporção. Em termos proporcionais, nós renunciamos a Cristo por menos. Quando no depoimento do historiador Plínio, as pessoas eram desafiadas a abandonar a Cristo para não morrer. Hoje fazemos por muito menos. Hoje se faz por muito menos. A abstinência ou a abstenção da verdade do Evangelho. Mas por que isso é significativo para nós? Primeiro, pela realidade de que não sofremos na intensidade da igreja primitiva, mas temos de ter a mesma medida da perseverança e da resiliência da igreja enquanto somos contraditários. Pedro chama a igreja para responder à medida da fé, à medida da esperança, dizendo, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Pedro está ensinando a igreja a caminhar diante da adversidade, a manter a sua perseverança, a caminhar e não fixar os seus olhos e a sua atenção nas adversidades terrenas. A sua promessa está no céu. São forasteiros. É desse modo que Pedro sempre trata a igreja, aquela pequena comunidade dispersa na Ásia. Forasteiros. Então permaneçam, caminhem, tenha
Mantenha o foco em Cristo, olhe para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Queridos, quando eu digo isso com algum pesar no coração, porque, como eu já disse, nós não passamos pela experiência dos primeiros cristãos, sequer sofremos perseguição, muitas vezes somos bem vistos pela sociedade, pelo cristianismo que nós professamos. E esse cristianismo muitas vezes está dissociado com a verdade do Evangelho. Já citamos hoje a questão de muitas vezes as pessoas convidarem o Espírito Santo como um mero visitante na sua casa. Quando a realidade do Evangelho diz que Cristo veio habitar em nós. Nós somos templo, morada, tabernáculo do Senhor. E é isso que Pedro está chamando a igreja. Resistam, santifiquem a Cristo. O modo como que vocês têm que responder não é responder à altura à ameaça que lhes fazem, uma resposta de medo, uma reação de medo, e nem à altura da ameaça que lhes fazem. Nem fiquem angustiados, porque enquanto passamos por isso, queridos, Deus está cuidando de nós. E é por isso que Ele coloca a contrariedade daqueles que olham para Jesus Cristo, para o modelo de Jesus Cristo, para agir em conformidade com o que Cristo agiu no nosso lugar. Santifiquem a Cristo, estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da vossa fé. Mas ele mostra como você deve fazer isso, e isso é importante, porque quando a gente vai para o versículo 16, nós vemos Pedro ensinando a comunidade como ele deve fazer. Faça isso com mansidão. Faça isso com mansidão e com temor. Isso significa que nós devemos ter mansidão com os homens que pedem a razão da nossa esperança e o temor a Deus, respeito a Deus, para que a nossa proclamação de fé seja uma proclamação genuína, para que o Evangelho que vivenciamos seja um Evangelho genuíno. Palavra de mansidão às pessoas que nos perseguem e que nos solicitam a razão da nossa fé. Sabe o que é isso? As pessoas que olham para o nosso sofrimento, é como você tolera isso? Como você age como bobo diante da afronta do mundo? Porque o que o mundo ensina é o revide, é a vingança. Por que você faz isso? Porque você prefere ignorar a adversidade e caminhar em frente. Responda com a razão da vossa fé, e a resposta é muito simples. Eu estou reproduzindo aquilo que Jesus faria. Eu estou exercendo o modelo de Cristo, realizando aquilo que Cristo, ou a atitude que Cristo teria no meu lugar. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, e essa consciência não é a consciência que você deve ter diante dos homens, mas a consciência que você tem que ter diante de Deus. Pois Pedro avança esse raciocínio dizendo assim: olha, se as pessoas nos maltratam por algo que vocês não fizeram, dê glória a Deus por isso. Mas se vocês fizeram algo que merece a justa retribuição dos vossos atos, então, queridos, a nossa consciência não é algo para convencer o homem da nossa boa índole. A nossa consciência deve estar pura, em consonância e concordância com o Evangelho que nós praticamos. De modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta de vocês, que vocês têm em Cristo. Quantas vezes nós vemos os crentes, se lamuriarem, se reclamarem por causa da perseguição que estão sofrendo por causa do Evangelho, pessoas chegam até a chorar.
Mesmo que você olhando diretamente, você consegue perceber que essa pessoa não está sendo perseguida por causa do Evangelho. Está sendo perseguida por causa do seu mau testemunho, não por causa do Evangelho. Quantas vezes nós vemos isso? As pessoas invocarem o nome de Jesus, dizerem, não, Cristo sofreu por injustiça, irmãos. Cristo sofreu por injustiça. É por isso que a nossa consciência tem que estar pura diante de Deus, e para isso é necessário uma vida santificada, com a presença do Espírito Santo, governando nossas ações, governando nossas emoções, em consonância com o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14. É a presença de Jesus Cristo que nos fará dar a resposta adequada às nossas adversidades e àqueles que nos imprimem qualquer tipo de sofrimento. Que a sua consciência seja uma consciência que te deixe em tranquilidade com Deus, a fim de que aqueles que nos difamam, aqueles que nos maltratam, se envergonhem. Pedro não está falando de uma conduta maldosa. Pedro está falando de uma conduta daqueles que têm a sua vida baseada no amor de Cristo, na lei do Evangelho, no ensino de Jesus. Portanto, antes de arrogarmos perseguição por meio do Evangelho, precisamos perguntar se somos merecedores ou não. Porque muitas vezes somos perseguidos não por causa do Evangelho, mas por causa do nosso mau testemunho. Ele ensina isso à igreja, dizendo, olha, no versículo 17, porque se for a vontade de Deus, é melhor que vocês sofram praticando o bem do que praticando o mal. Então é importante a gente entender que em muitas das nossas atitudes nós não temos o que reclamar. Em muitas das nossas ações nós não temos o que reclamar. Pedro está chamando para uma vida consoante o Evangelho, a fim de que todas as coisas pelas quais a igreja é perseguida, ela tenha a boa consciência diante de Deus. Diante de Deus. É claro, talvez você me pergunte, mas pastor, sabe o que eu ando fazendo? Sabe o que eu ando praticando? Nós sabemos o que você anda fazendo? Verdade que não, queridos. Mas nada melhor do que dormirmos, reconciliarmos com o nosso travesseiro à noite, cientes de que vivemos uma vida consagrada a Deus e exclusivamente a Ele. Essa pregação não é uma acusação. Essa pregação é uma mensagem de levarmos uma vida em consonância com o Evangelho e nos tornarmos resistentes diante da adversidade, tendo como modelo a pessoa de Cristo. O modelo está no versículo 18, veja. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, assumindo o nosso lugar, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, queridos, tenhamos consciência de que o que Pedro está tratando é que o nosso modelo é Cristo, na forma como padeceu, e sim, padeceu sem merecer. É a cruz que eu merecia. É o pecado que eu tinha que pagar, que Jesus pagou ali na cruz do Calvário. A minha salvação não foi conquistada por mérito. É algo da graça. É o mistério da graça de Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo. De braços abertos para abraçar e congregar a sua igreja no seu corpo, do qual Ele mesmo é a cabeça. No qual também foi e pregou, e a palavra no original aqui não é um evangelho,
ou evangelizar a fim de trazer as pessoas para si, mas é a proclamação. Isso significa que é a declaração de vitória final, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E talvez a gente pense assim, mas o que Pedro está querendo fazer? Ou o que ele está querendo comparar? Levando-se em consideração de que Pedro está se dirigindo a uma igreja neófita, de uma igreja nova convertida. É claro que séculos depois a gente começa a procurar os motivos pelo qual Pedro falou isso. E vamos procurar lá e queremos muitas vezes fazer ilações do que o Evangelho não está dizendo, do que a Bíblia não está dizendo. Muitas pessoas sugerem, por exemplo, que esses espíritos são demônios, ou são pessoas que estão no inferno, e que Jesus declara a eles então a sua vitória, pois advogam aqueles que Jesus, ao ir ao Hades, foi ao inferno e proclamou a sua vitória. Não há contexto bíblico em lugar nenhum. Outros acreditam que esses espíritos são pessoas que no tempo de Noé perderam a sua vida, pereceram nas águas do dilúvio e agora, pela ressurreição ou pela vida de Cristo ao inferno, estão recebendo uma próxima ou uma outra oportunidade para serem evangelizados. A palavra aqui, queridos, é querizo. Querizo, não a ideia de evangelismo ou a ideia de evangelho para a salvação, mas é a proclamação, a declaração ativa de Deus de que Ele sim venceu a morte, venceu o mal. E a comparação é exatamente isso, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então ele está citando sim, pessoas que obstinadamente pecaram contra Deus, e tiveram na figura de Noé o pregoeiro da justiça, e que ele determinou que somente 8 pessoas, vejam, poucas pessoas, no versículo 20, entraram na arca, foram salvos através da água. Vejam como isso é importante. Porque Pedro está dirigindo a igreja dizendo assim, olha, no meio desse turbilhão, no meio dessas dificuldades, Deus está preservando esse pequeno rebanho, lá nas terras remotas da Ásia. Quantas vezes, queridos, precisamos entender esse propósito de Deus, dizendo assim, olha, que bom que somos uma igreja pequena, declarada e às vezes comparada com a igreja de Filadélfia, uma igreja que tem pouca força, uma igreja em cujos membros, apesar da pouca força, não renegaram o nome de Jesus Cristo. E é possível que uma dessas igrejas a quem Pedro está se dirigindo, uma dessas comunidades a quem Pedro esteja se comunicando, é uma igreja de Filadélfia, de uma igreja que não nega o nome de Jesus. Somos uma igreja pequena, que não cremos na nossa própria força, mas confiamos na força do Senhor Jesus. Ele nos sustenta. E ele explica então que o batismo corresponde a isso, ou seja, o batismo pelo qual nós passamos. Tem gente que acredita na regeneração pelo batismo, pelo poder regenerativo do batismo. Tem gente que acredita nisso. Bom, teólogos famosos, importantes. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que aqueles que foram livres pela arca representavam também a arca que representa Cristo. Nós, assim como Paulo diz, nós existimos nele, vivemos nele. Isso é importante, queridos, para entendermos que Pedro está se dirigindo a uma igreja que não é capaz de compreender com profundidade teológica coisas difíceis.
mas exemplos de que as pessoas que pereceram são pessoas contumazes no seu pecado. Pessoas que pecaram e por isso receberam a justa retribuição. E as pessoas que foram salvas pela justiça, pela sua justiça, como pregoeiro da justiça somente atribuída a Noé, não à sua família. Isso é importante também a gente pontuar. Veja como que isso é interessante. O que Pedro está falando não é algo que exige uma profundidade, um estudo teológico para entendermos o fundamento de tudo, mas é entendermos que a nossa consciência, somos daqueles que adentraram a arca, ou recebemos a Cristo em nosso coração, vivemos dele a arca da nossa salvação, para que pelo batismo pudéssemos experimentar a boa consciência e por meio da ressurreição de Jesus Cristo receber vida abundante. Salvo da ira de Deus. O exemplo da arca não é conjecturar as pessoas que se perderam como demônios, como pessoas que receberam segunda chance. Não é essa a intenção. É a intenção de que aqueles que foram contumazes no seu pecado, Cristo declarou a vitória sobre isso, sobre todo o mal, e resgatou a sua igreja com o preço de sangue. O versículo 22 mostra que esse Cristo está plenamente exaltado, dizendo que depois de ir para o céu, estará à direita de Deus, aquele que está junto com o Pai. A presença da Trindade é algo fantástico, e esse versículo ele é algo tremendo para nós. Porque esse versículo nos ensina algo grandioso, e nós vamos discorrer sobre isso. Jesus que ressuscitou e foi para o céu está à direita de Deus. Olha ele dizendo, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Isso significa que fisicamente Jesus toma o seu lugar de honra, retorna ao seu devido lugar, sendo adorado pela sua igreja junto com o Pai. Ele assume o controle de todas as coisas que foram criadas por meio dele e para ele, pelo meio pelo qual todas as coisas subsistem. Mas o efeito da Trindade em nós, a igreja de Cristo, é tão firme que nos ensina que nós somos aqueles governados por meio do Espírito Santo, do Cristo que veio habitar em nós, a pessoa do seu Espírito Santo, governando nossas ações, governando nossas emoções, nos dando direção. O Cristo que fisicamente está com autoridade, sendo sujeito a todas as coisas debaixo dos seus pés, anjos, potestades e poderes, por meio de seu Espírito Santo, administra a sua igreja, governa a sua igreja, dirige a sua igreja. Cristo está presente em nós, por meio do seu Santo Espírito, a Trindade Santíssima, nos ensinando como devemos responder aqui as adversidades que sofremos, as adversidades temporais, para que a semelhança dele sejamos exaltados plenamente na eternidade. Amados, que essa realidade seja a realidade de uma igreja que vive aqui, mesmo diante das adversidades, das lutas, das provações, mantendo-se animados, resilientes, fortes, determinados a não focarem a sua vida nos problemas que aqui se findam, mas direcionando o nosso olhar ao autor e consumador da nossa fé.
Que a nossa vida seja uma vida plenamente administrada por Deus, que tem controle e autoridade sobre todas as coisas, principalmente sobre a sua igreja, no qual o seu Santo Espírito habita. Encerrando esse raciocínio, o que Pedro exige da igreja é o fruto do Espírito Santo plenamente exercido em Gálatas capítulo 5. A presença do Espírito Santo requer atitudes coerentes com o fruto do Espírito. Sejamos assim, Deus. Vivamos assim, para a glória de Deus. E que as lutas e provações que se vindam aqui não sejam suficientes para nos prender aqui, porque somos cidadãos dos céus e uma eternidade com Deus, junto com o Cristo exaltado, onde juntamente com Ele seremos exaltados, nos aguarda. Sejamos confiantes de que as lutas e as provações não podem ofuscar a glória e a promessa do porvir. Que Deus nos abençoe. Estamos terminando o nosso culto dominical nessa noite e queremos deixar aqui a saudação dos irmãos para aquilo que nós presenciamos aqui na rede social. Já fomos ensinados pelo irmão Rodson. O Rodson, o que você falou mesmo? Quando as pessoas compartilham? É a igreja de Mauá, comunidade. O Rodson está explicando que as pessoas que compartilham nem sempre estão presentes nessa situação da igreja que está fazendo na hora. Então a gente não vai contemplar todo mundo que está fazendo comentário, né, ou que está curtindo a nossa página. Mas pelo menos aqueles que estão presentes conosco, me respondendo aí, a gente vai responder. Cadê o irmão Leandro? Eliane Vicente, esposa do irmão Maguinho. Boa noite. Boa noite para você também, né? A Márcia Costa. Boa noite, irmãos. Magna Almeida, Neia Ferraz, Magna Almeida de novo, dizendo que está assistindo. Sim, minha irmã. Recebemos seu boa noite. Euselene, Lorival Catrim. Irmãos, eu vou até tomar liberdade para dizer alguma coisa aqui. Eu estou muito feliz de ver a irmã Euselena sempre ativa, sempre trazendo uma mensagem de edificação para nós através da sua saudação. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Euselena, porque está sempre trazendo uma palavra de ânimo para nós. Presbítero Reginaldo Lourenço está trazendo aí a saudação à igreja. Esse não é um nome difícil não, né? Acho que eu não errei não. Dando boa tarde à igreja. Receba o nosso abraço. Temos mais alguém? Ela lá de Santa Catarina assistindo a gente aqui. Rosalinda, boa noite, minha irmã. Eliane Medeiros, figurinha marcada aqui também com a gente. Oscar Ramos, seu pai, irmão. Pai do nosso irmão presbítero Rodson. Deus te abençoe, meu. Deus te abençoe, meu. Rosalina Souza, glória a Deus. César Vieira, boa noite, irmãos. Roseli Bueno é minha prima, lá de Mesquita. Como é aquele lugar que chama Mesquita? Chatuba. Roseli Bueno é de Chatuba. Fique com Deus, minha prima. Deus te abençoe. Eliane encerrando ali, louvado seja Deus. Graças a Deus. Aqueles que curtiram ou deixaram sua reação, Renata Emerick, Suelen Ferreira Rodrigues. A Suelen é a esposa do Luan. Deus abençoe a sua vida, Suelen. Dá um abraço no Luan aí para mim e no Caleb.
Lucas Miranda, meu filho querido, Dona Alice Pereira, mãe do Watson, Isadora Melo, Josué Ferreira, Liliane Pérez, irmã Liliane, Deus abençoe sua família. Oscar Ramos e Simone Queiroz, Tarciane Marias, Tarciane, você não está aqui? Fátima Barros, Beatriz Oliveira, Mônica Guimarães, Maria, esposa do Leco, e a Neuza Dutra. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos nessa noite em culto e louvor a Deus. Ele mesmo nos convocou para esse propósito, para que Ele seja honrado através de nossas vidas. Queridos, como igreja de Cristo, esse é o nosso papel. Fomos criados para isso, para o louvor da glória do nosso Deus. Oremos ao Senhor e logo após recebam a bênção do Senhor. Deus, nos rendemos diante da Tua palavra. Louvamos a Ti pela Tua bênção infinita em nossas vidas. Louvamos-te pelo privilégio de pertencermos a Ti, a Tua igreja, que Cristo conduz, que Cristo dirige e alimenta, pois sendo Ele a palavra viva, o pão da vida, nutrimos nele e na esperança de uma eternidade. Pai, nós louvamos o Teu nome, pois rendemos glórias a Ti, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, como Pai amoroso que cuida de seus filhos. Que prazer temos nós em sermos amados pelo Senhor, à luz do Teu cuidado, à luz do Teu amor, do Teu carinho para conosco. Louvamos-te, ó Deus, porque no meio das adversidades a Tua mão nos sustenta, o Teu poder nos mantém de pé. Não há adversidade que possa tirar o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé. Louvamos-te, ó Deus, porque no meio das adversidades o Senhor se manifesta com mão poderosa, nos provendo livramento. E nesse momento tão específico que estamos vivendo de proporção mundial, o Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem cuidado do Teu povo. Louvado seja o Teu nome por esta realidade. Ó Deus, nós nos tornamos sensíveis e intercessores daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por esse momento de enfermidade, dessa pandemia que atingiu as extremidades do mundo. Rogamos que o Senhor os alcance onde quer que eles estejam, sobretudo, ó Deus, no lugar onde os esforços humanos, as habilidades humanas não estão presentes e que dependem tão somente da atuação do Senhor. Rogamos, ó Deus, e te louvamos pela vida do Teu servo Guido, que está se recuperando desta enfermidade, e cremos que o Senhor o trará de volta ao seu lar. Estaremos celebrando a vitória do Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pela vida de tantos que têm retornado desta enfermidade e podem testemunhar o Teu poder, a Tua graça, e ainda que não haja reconhecimento no seu próprio coração, nós cremos que é o Senhor agindo no meio dessa dificuldade. Rogamos que a Tua mão poderosa continue sobre a Tua igreja, continue sobre o Teu povo, continue sobre as pessoas, os incrédulos, aqueles que não manifestam fé no Senhor, mas que um dia virão ao conhecimento do Teu Evangelho. Intercedemos por aqueles que nós não conhecemos, assim como nós intercedemos por aqueles que estão próximos a nós, queridos, amados. Da mesma forma, o Senhor os abençoe, segundo a riqueza da Tua glória. Deus, nós te pedimos por essas bênçãos.
e nos declaramos totalmente incapazes de realizar alguma coisa que não seja da tua permissão, que não seja da tua vontade. E declaramos que a nossa oração, o nosso pedido ao Senhor pode chegar ao atendimento das necessidades mais urgentes deste povo. Que a tua misericórdia, que a tua graça nos alcance, que vidas sejam edificadas pelo Senhor, alcançadas pelo teu Evangelho, para uma vida de santificação e exclusividade ao Senhor. Deus, nós te pedimos essas bênçãos, crendo que a nossa oração será respondida na medida do Senhor, não na medida como nós pedimos, pois a tua promessa nos garante que o Senhor fará muito mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o teu poder que em nós opera. Louvado seja o teu nome por esta realidade, porque o Senhor está superando nossas expectativas. O Senhor que fez no passado continua o mesmo e continuará fazendo para a honra e a glória do teu santo nome. Exaltamos a ti, louvamos o teu nome, rendemos graças a ti, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o único Deus contigo e com o Espírito Santo. Amém. Igreja do Senhor, recebei a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável, eterno, imenso de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, repouse sobre sua vida, meu amado irmão, que veio entregar a Deus o teu louvor sincero, fruto de um coração agradecido, e sobre toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, e esperamos contar com a sua presença durante a semana. Lembre-se dos nossos desafios. Temos feito o desafio de você realizar uma reunião de oração no mês da família e postar na sua casa, de modo que nós possamos reproduzir nos nossos programas semanais, nos nossos cultos semanais. Então, terça-feira e quinta-feira nós estaremos reproduzindo as orações nos lares que os irmãos estiverem realizando nas suas casas, no contexto familiar. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.